Vamos lá. Eu nunca entendi esse movimento. Quero dizer, sempre me senti profundamente incomodado com esses silêncios inexplicáveis. É sempre como se alguma coisa estivesse rompendo. De um momento para o outro, tudo se desfaz. Tudo desaba. E ficamos sozinhos frente ao abismo que é a outra pessoa. Daí vem uma vontade de falar não sei o que, só para tentar reunir uns pedaços da gente, meia dúzia de restos espalhados pelo mistério que é a convivência. Olá pessoal, eu sou o Bruno do canal Crossover, sejam bem-vindos mais uma vez. E o livro que eu vou falar hoje é O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. Então esse livro foi publicado pela Companhia das Letras e ele fala sobre a realidade do Rio de Janeiro através de 13 contos. Então é um livro assim de uma narrativa bem fluida, de uma dominação assim que o Giovanni tem das palavras realmente. Além de tocar você se vê envolvido em praticamente todos os contos. Então tem contos em primeira pessoa e contos em terceira pessoa. Então a oralidade desses contos também é algo muito interessante, porque existem contos que, logo o primeiro, que é o Rolezinho, que fala sobre um jovem na favela do Rio de Janeiro e é bem carregado de gírias mesmo, né? Então, se você é uma pessoa que entende aí de gírias, você não vai passar nenhuma necessidade nesse primeiro conto, mas se você é uma pessoa que não entende muito ou não acompanha, sei lá, talvez a língua internetês aí que muita gente usa, você vai precisar voltar algumas frases para realmente entender sobre esse conto. Mas a maioria dos contos, assim, me tocaram muito, eu achei de fato muito interessante essa questão da realidade tanto dos jovens quanto dos adultos e crianças que vivem nas comunidades no Rio de Janeiro, nas favelas. Então é algo que me tocou. Então fala muito sobre o espectro da violência que fica pairando no ar, o medo das pessoas, a paranoia mesmo de a qualquer momento você perder a vida ou acontecer alguma coisa com você ou com alguém que você ama, sabe? Então, assim, eu gostei muito desse livro. Eu li em 2 dias os contos, as palavras, a forma como é colocada, como é encaixada, a sequência das cenas e dos acontecimentos faz com que você não perca essa vontade de ler cada vez mais. Eu vou falar um pouquinho sobre os contos que eu mais gostei. Um deles é o Espiral, que fala sobre um garoto que cresceu no Rio de Janeiro, na periferia, e que com o tempo, desde a sua infância até a sua adolescência, ele vai percebendo que algumas pessoas olham para ele com um olhar de medo, com receio. Tem até uma cena que ele está num ponto de ônibus e a senhora ela se agarra à bolsa dela, e quando ele percebe que o perigo iminente que ele sempre ouviu falar sobre ladrões, ou traficantes ou algo do tipo, na verdade ele fazia parte desse grupo, vamos dizer assim, né? Então ele fica muito emocionado, ele fica realmente triste por saber que está sendo esse estereótipo, né, de ser humano mesmo. Então, num dado momento do conto, ele está andando e tem uma pessoa um pouco mais à frente dele na rua que está com receio, que ele está ali próximo, e aí ao invés de ele se afastar para a pessoa ir embora e perceber que ele não está perseguindo ninguém, ele resolve então perseguir essa pessoa para ver o que acontece. Então aí que o desfecho do conto, a gente entra numa segunda parte dessa história, e o final não vou falar porque senão é spoiler, não é mesmo? Mas vale muito a pena esse conto Espiral, eu recomendo bastante. Um outro conto que eu gostei muito se chama A Viagem, no qual um casal vai comemorar o Réveillon junto com um amigo e o tio desse amigo do casal. Então eles usam drogas, vão comemorar bem chapadões mesmo o ano novo, passando por praias, dando passeios, até que na volta de um desses passeios eles percebem alguém perseguindo eles. Então, diferente do conto Espiral, esse conto, que também remete a uma perseguição, ele foge totalmente daquele estereótipo que a gente está acostumado
a ver ou ouvir falar do marginal, do criminoso, que normalmente é sempre alguém da periferia, sempre alguém ou negro, né? Então foge dessa linha de pensamento, desse cenário, e aí você percebe que no decorrer de toda essa história, que é um grande susto, tem vários acontecimentos também que te deixa muitas vezes sem fôlego. Você percebe que não existe somente um estereótipo, né? Que a gente não deve julgar a outra pessoa pela sua aparência, ou pela sua cor, ou por onde ela mora. Então, é um tapa na cara esse conto, e eu recomendo bastante também. E o terceiro, e não menos importante, mas que eu gostei bastante, se chama O Mistério na Vila, que conta a história de uma senhorinha, que ela cresceu ali no bairro, né? No bairro carioca. Então, tudo na época dela era mato, então ela viu todo mundo crescer, acompanhou todas as mudanças daquela localidade e outras pessoas cresceram com ela também, né? Então, esses adultos hoje têm filhos, e aí essa senhora, ela pratica a religião Umbanda. E antigamente, né, no conto, retrata que as pessoas frequentavam essa religião, mas que com o passar do tempo foram abandonando, indo abraçar outras filosofias, indo praticar outras religiões, só que aí começaram o quê? A falar mal dela. Aqueles cochichos de bairro, né, fofocas de vizinhos, falando que ela tinha pacto com alguma entidade ou que ela fazia mal às pessoas. Só que o ponto mais interessante desse conto é que os filhos dessas pessoas, né, que conviveram com ela, que cresceram com ela, alguns filhos eles adoecem, não conseguem melhorar de forma nenhuma e secretamente, separadamente, né, uns vão lá na casa dela de madrugada pedir ajuda, outros vão lá bater na porta dela e falar, olha, me ajuda, faz alguma coisa pro meu filho melhorar, e ela vai lá e ajuda essas pessoas. Então, é muito bonito esse conto, o final dele é incrível, tem uma cena muito interessante das crianças conversando com ela, né? Eu não vou falar que senão é spoiler também, mas o ponto de reflexão desse conto é justamente até onde vai as necessidades das pessoas e fala um pouco sobre você saber perdoar, você saber de fato ter empatia com o outro, né? Então, o Giovanni Martins, algo muito interessante sobre esse livro é que os direitos de publicação foram vendidos para 8 países e muito provavelmente vai virar filme. Não sei se vão unificar os contos ou se vai pegar somente alguns, mas o Giovanni Martins ele é uma promessa da literatura nacional contemporânea, literatura marginal, nem sabia que existia esse termo, e eu vou deixar o link também na descrição sobre ele, a página dele também, e a entrevista com o Bial. Então, para quem é aspirante a escritor assim como eu, é realmente uma inspiração e um exemplo para a gente, né? Então, eu recomendo muito essa entrevista também. É um cara simples, incrível, e esse livro ele é muito, muito necessário justamente para o momento atual que a gente está vivendo no nosso país. Essa violência toda, todo esse histórico de corrupção e tudo mais. Então, O Sol na Cabeça é o livro dessa semana que eu vou recomendar. Se você já leu, comenta aqui o que você achou desse livro também. Vamos conversar um pouco, dá o seu joinha. Não esquece de compartilhar com seus amigos e a gente vai se vendo. Obrigado.